E aí galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel. E eu sou o Ruivo, adotando oficialmente meu pseudônimo. E hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre dessa vez o segundo episódio, né, de Nier Automata. Automata, não sei como seria em Cara, japonês. depende por causa... Alguns pronunciam autômata, alguns Pois automata. Aí depende, então fica à vontade. Pois é, porque se não tem tipo nada... Evangelion. Como é que pronuncia Evangelion? Exatamente. Evangelion, evangelismo, evangélico, eu não sei. Evangelion. Cara, não, isso é um crime. Eu falo Evangelion, você fala Evangelion. Pois é. Enfim, mas acho que tem a questão, porque, por exemplo, quando chegam alguns nomes aqui, né, e chegam, a gente tem a noção, a primeira noção que a gente tem é em inglês e não em japonês, né, porque em japonês geralmente é algo mais estrambólico, tipo Nanatsu no Taizai e por aí vai. Aí chega aqui, como é? Shingeki no Kyojin, como é o nome? Shingeki no Myojin, muito bom. Não acredito. Cara, muita coisa. O Kimetsu no Yaiba também, aí chega aqui, Demon Slayer. Demon Slayer, ok. Ok. Não tá errado, mas... não tá errado. Melhor que Matador de Demônios. É verdade, exatamente. Vamos lá então, pra Nier Automata 1.1, A entre parênteses, episódio 2. Perfeito. Cara, aí já começa de uma maneira que eu não esperava. Eu de verdade não esperava, porque eu tava conversando com um amigo meu, e a gente conversou também, que eu falei, esse anime não vai dar mais contexto que o jogo. E eu tava errado. Eu nunca estive tão feliz por estar errado. Sabe quando foi que eu senti isso? Uma semana atrás. Por quê? Assistindo The Last of Us. Olha, eu tenho que assistir. Mas eu soltei no canal, uma galera já tinha falado. Eu gravei com o meu primo, né? Inclusive o podcast já tá nas plataformas. Eu gravei com o meu primo, o Pedro. Uma das coisas que a gente tinha comentado, né? Que a galera tava... Muita gente falando que a série talvez não conseguisse superar o jogo. E outras pessoas que já tinham assistido alguns episódios disseram que a série tava superando demais o jogo. E eu falei, cara, eu não fico surpreso, porque uma proposta de série tem a capacidade de esticar a história, esticar a história de um nível que ela vai contar às vezes melhor. Pode ser que esteticamente ela não seja tão adaptável quanto foi no jogo, mas na hora de contar uma história, com certeza ela vai contar melhor, porque ela tem mais tempo, ela tem mais possibilidade de explicação, mais formas de abranger cada um dos elementos, né? De te entregar cada um dos elementos, até porque no jogo a gente tá pautado na gameplay, a mesma coisa que em Nier. Nier vai estar pautado na gameplay, tanto é que tava comentando, né? Tem que zerar um monte de vezes. Tem que zerar um monte de vezes pra ver muita coisa que a gente viu agora, inclusive sobre esses... o que me chamou a atenção foi a historinha desse robô, que eu tô com medo, na verdade. Porque eu acho que eles vão fazer algo que não é bacana. Por causa do nome dele. O nome dele, tem uma hora em que ele fala, meu nome ele não fala de jeitinho, mas o nome dele é Platão. E é um nome de... E pode perceber que as similaridades são ótimas, porque... Ele, que foi, pelo visto, uma das primeiras máquinas que começou a ter um pensamento racional. Olha aí. Perfeito. Nier é cheio disso. Só que o problema é que quando, logo no final, aparece ele sendo destruído e caindo. Não sei se percebeu que ele tá por debaixo daquela carapaçola tem tipo um sorrisinho. Esse sorrisinho ele é característico de outro personagem que tu já viu, que a gente consegue ver o Yokotaro usando essa máscara. Que é do Emil. O Emil é um personagem do primeiro Nier. Então, quebra um pouquinho, eu não sei como é que vai ser, eu tô com medo disso. E o próprio Platão no jogo, ele tem uma outra história. Mas nesse caso, o Yoko, talvez ele esteja... O Yoko é ótimo, né? Intimidade, já tá íntimo. O Yoyo. O Yokotaro, nesse caso, ele não estaria tentando minimamente mostrar que... Mesmo tenha sido do jogo anterior, ele ainda vai fazer algumas referências? Não, sim, só que no Nier Automata o Emil aparece também. Só que o momento que ele aparece, o jeito que ele aparece é diferente. E nesse caso não seria agora? Não seria agora, definitivamente, e nem por isso, porque o Platão no jogo, ele é um robô que... recobra consciência, Não, é porque a frase Platão no jogo, tá ligado? Não, melhor é o resto da frase. O Platão no jogo é um robô. Perfeito. É um robô que realmente é trucidado, só que por outros robôs.
porque ele começou a ter esses pensamentos mais humanos e tudo, e os próprios robôs, os mais sem sapiência, digamos assim, vão lá e destroem as bonecas dele. Que ele faz um negócio de bonecas e não mexe com as flores, ele mexe com bonecas no jogo. E o Platão vai e mata os robôs. E começa a zanzar por aí depois. E é um personagem assim que só aparece em texto isso. Tô ligado. Mas vamos ver como é que vai ser. De resto, eu achei muito bacana. O que tu achou da introdução agora desses novos personagens? Pois é, eu já ia comentar. Logo nessa primeira parte, digamos, um prólogo desse personagem, o prólogo desse episódio, uma das coisas que me chamou a atenção é como eles foram apresentando, não, primeiro mostrando, né, sim, alguns androides ali, tudo direitinho, enquanto tava tendo a fala no fundo. Eu amei isso! Eu achei muito bonito e tipo, uma das coisas que eu comentei para The Last of Us, pro primeiro episódio de The Last of Us, que eles soltaram um prólogo antes do prólogo. Conhece o jogo, né? Sim. Tem o prólogo do jogo, que é basicamente o tutorial, então acho que é ele e a Sarah, o jogo é ele e a Sarah. Só que na série, como eu falei, a série tem a capacidade de esticar e te explicar as coisas de uma outra forma também. E aí eles colocaram um prólogo antes desse prólogo. Olha! Que é justamente explicando a questão dos vírus. E eles vão te colocar isso eles te colocam isso de uma forma muito foda mesmo, tá ligado? Muito interessante. Que tu fica, enfim, imerso e tal. E a partir do momento em que Nier chega com essa introdução... Passa. No momento em que o Nier chega com essa introdução, nesse segundo episódio, e aos poucos vai, não só mostrando aqueles androides ali, mas literalmente quando a gente vai prestando atenção nas falas e tudo mais, a gente fica assim, caraca, velho, então é isso, velho. Então é isso. Exato. Então, mas uma das coisas que ainda tá martelando na minha cabeça é For the Glory of Mankind. Pela glória da humanidade. Que vamos a alguns detalhezinhos. No áudio, esse áudio que os androides escutam, pode ver que todos os androides escutam. Tanto os operadores da Ioha quanto os outros androides que já estão na Terra há um bom tempo. Sim. Eles até reclamam que estão na Terra há tanto tempo, pois eles estão usando a K-47. No ano de 11 mil e pouco, quase 12 mil, os caras estão usando a K-47. Eu sei que é uma arma boa, mas puxa, não sei se é pra tanto. Não evoluiu não, pô. Eles reclamam do aumento e tudo, e a líder lá até desliga o rádio. Essa baboseira, essa Ioha não vai mandar reforço. E comentando agora gravando o que eu tinha comentado por fora. O nome dela. Eu não sei por que essa mudança pra Lily. Não sei, pra mim não faz sentido, porque, de novo, agora no gravando. O nome dela no jogo, da líder do assentamento de androides, que vai aparecer depois ainda, é Anemona. E faz sentido o nome dela ser Anemona porque ela é que protege todos esses androides. O próprio lugar onde é o acampamento é um pouquinho escondido entre uns prédios e tudo, e ela não deixa qualquer um chegar perto. Ela só basicamente deixa chegar perto quem pode e quem ela quer. E por isso realmente o nome dela no jogo é Anemona. Ela é até bem ríspida no jogo, um pouquinho com a gente, não gosta muito do nosso reforço primeiro, manda a gente fazer umas coisinhas e depois confia na gente melhor. Deixa eu te testar. Mas eu gostei da referência que alguns deles fizeram, eu não sei se percebeu isso, que eles falam, nossa, seria muito bom se tal pessoa estivesse aqui, a Jackass, eles falam isso. A Jackass é o nome de uma personagem no jogo, que é uma NPC que a gente encontra depois que ela realmente saiu da vila pra fazer a coisa dela. Mas ela poderia realmente ter ajudado, mas é interessante ver, na verdade, a jornada do Platão, que é bom eles já apresentarem pra gente essa humanização, entre aspas, dos robôs. Porque realmente deixa mais conectado. O que tu achou da toda a jornada do Platão? Só um comentário antes disso. Nier veio depois do mangá de Astro Boy, certo? Conhece o mangá de Astro Boy? Eu tô tentando encaixar... Por quê? É porque tem aquela cena específica da fábrica, não sei, que inclusive é bem escura ali dentro, e os robôs estão sendo jogados, porque enfim, né, são basicamente restos de alguns robôzinhos. E eles estão sendo jogados ali no meio de um monte de sucata, de cheiro. E aí eu lembrei justamente de Astro Boy, porque Astro Boy tem uma cena em que a cidade ela é levada
uma cena barra parte do mangá que a cidade é elevada e o Astro Boy toma um tiro, literalmente, porque acham que ele é uma arma. Né? Na época que tá sendo feita a troca do garoto que morreu, né? Pro robô, filho do doutor. E aí, como os militares acham que é uma arma, ele cai da cidade alta. E vai lá pra baixo. Lá embaixo ele cai em um monte de sucata, tá ligado? Olha. Aí isso me veio. Eu fiquei, será que seria uma certa referência? Pode ser uma referência, com certeza. Pois é, já que o jogo é mais recente, sim. de certa forma. E o Yokotaro é muito nerd, com certeza fez isso. Pois é. E tanto é que o próprio criador de Astro Boy, logo na primeira parte, literalmente no primeiro. Como é que fala? Arco? Não é o arco, é aquele balão. No primeiro balão de fala, ele desenhou ele mesmo pra dizer: olha, eu criei esse mangá aqui porque eu quero muito que vocês reflitam a vida de vocês em sociedade. Porque não sei se vocês já perceberam, mas a nossa vida é muito mecânica. Eu fiquei tipo... Caramba! Nossa! Olha, agora acho que faz bem sentido. Pode se achar bacana. Inclusive, fica a dica de você ler o mangá, porque o mangá ele complementa muito o desenho. Ele complementa muito o desenho. É igual assistir Akira e ler os mangás de Akira, tá ligado? Sim. É muito disso. Inclusive eu tenho que comprar porque saiu uma coletânea de sério, grande, saiu. Se não tô enganado, são 10 livros. Dessa grossura, desse tamanho. Porque é o mangá mesmo, desenhado. Sim. Então. Aí eu fiquei, nossa, eu tenho que comprar. Inclusive o último mangá, ele sai depois do anime. Do anime. Porque o filme não adapta tudo, Isso, né? exatamente. Adaptação uma parte. E aí, continuando, né, aqui nesse caso, voltando à questão do Platão especificamente. Não, só pra começar, esse nome é surreal. E faz sentido. A gente já tinha comentado, inclusive, sobre o Marx, né, e aqui a gente tá falando do Platão. E, cara, uma das coisas que eu tenho gostado aqui em Nier é a forma como eles apresentam Nier, ou é uma forma como eles apresentam os personagens. Sim. Porque, não sei se tu sentiu isso também, mas a impressão que tem é que eles não jogam de cara. Não. É como se literalmente eles colocassem o personagem ali na tua tela e desse uma pausa na tela. E aí tu ficasse observando pra tentar captar tudo que tem ali naquele personagem, tudo que o personagem tá envolvido, o que tem ao redor dele. Tanto é que acontece isso com alguns robozinhos de vez em quando, né? E aí o robozinho tá parado e a câmera tá perto dele. Quando a câmera se afasta, tem um mundo destruído ao redor, tá ligado? Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção, que me fez ficar preso, porque a gente fica esperando, né? A gente fica olhando de... Vai! O que tem aqui? Vai, tá ligado? E, nossa, nisso tu falou, é importante tu reassistir. Porque tem o momento que eu vi, eu fiquei, eles colocaram isso. Tem um momento que aparecem umas TVs. Em uma das TVs, tá lá. Monstro cai em torre tal em Tóquio. Referência a como... Exatamente o que eu te disse. O que eu te disse. Que foi o dragão que veio de outra dimensão, caiu em Tóquio e aí começa Nier. Caraca, velho. Agora, mais de 10 mil anos no futuro, temos na cronologia tem Autômata. Perfeito.